Sabe, quando a gente pensa em fé, muitas vezes imagina uma linha reta, né? Mas a verdade é que ela é bem mais complexa. E hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das jornadas de fé mais impactantes da história, a de Abrão. Vamos ver de perto como a confiança dele em Deus foi moldada, sabe, no meio de provações, de erros e, claro, das promessas divinas que o guiaram. Olha só, Abraão, que depois a gente conhece como Abraão, é uma figura, nossa, monumental. Não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. Ele é tipo o marco zero, o ponto de partida de uma linhagem que literalmente mudou o mundo. A história dele é a base para a gente entender essa conexão tão forte, sabe, entre confiar e obedecer. Então fica a pergunta, né? Como que uma fé assim, uma fé que agrada a Deus, é forjada? A jornada de Abraão mostra que, olha, não é num caminho retinho e fácil, não. Pelo contrário. A fé de verdade, aquela autêntica, ela é moldada no fogo, nas provas, naqueles desvios que a gente não espera e até nas nossas falhas. É uma fé que exige que a gente volte sempre para o ponto de partida, que é confiar em Deus. Beleza. Para a gente entender essa jornada toda, nosso papo vai seguir por 4 pontos principais. Primeiro, a gente vai ver o recomeço de Abraão lá em Canaã. Depois, vamos analisar 2 escolhas e 2 destinos bem diferentes, o dele e o do sobrinho Ló. Em seguida, vamos falar sobre os altares, que são verdadeiras marcas da fé dele. E por fim, a gente amarra tudo falando sobre o caminho da fé. Então vamos lá. Primeiro ponto, um recomeço em Canaã. Depois de um desvio bem complicado, Abrão está de volta à Terra Prometida. Mas olha, esquece qualquer ideia de desfile de vitória. Foi o contrário. Foi um momento de muita humildade, de correção e, mais importante, de um novo começo. É que a coisa ficou feia. A fome apertou e Abrão resolveu descer para o Egito, sabe? Um passo totalmente fora da rota que Deus tinha traçado. E lá, com medo, ele mentiu. Disse que Sarai, sua esposa, era sua irmã. O resultado acabou levando uma bronca daquelas do faraó. Imagina só a cena, um servo de Deus sendo corrigido por um líder pagão. Foi, sem dúvida, uma experiência bem humilhante. E o que ele faz assim que volta? Essa é a parte-chave. A primeira atitude de Abrão já mostra tudo sobre o coração dele. Ele volta direto para o lugar onde tinha construído um altar, entre Betel e Ai. Esse gesto, nossa, é um símbolo muito forte de arrependimento. É ele dizendo, ok, preciso me realinhar com Deus. É ele reassumindo sua identidade de peregrino, de alguém que depende só e unicamente do Senhor. Ok, agora a gente chega num ponto de virada na história. 2 escolhas, 2 destinos. Acontece o seguinte, a riqueza de Abrão e do seu sobrinho Ló cresceu, e cresceu tanto que a terra já não aguentava os dois juntos. E isso, claro, começou a gerar briga, conflito e forçou uma separação. E é nessa hora que o coração de cada um deles fica totalmente exposto. E aqui o contraste fica gritante. De um lado, a gente tem a escolha de Ló. Ele foi guiado pelo que os olhos viam, sabe? Aquela campina do Jordão, verdinha, parecendo um paraíso. Só que o caminho levava para perto de Sodoma. Já do outro lado está Abrão. Ele simplesmente abre mão da vantagem, age como um pacificador e escolhe pela fé, confiando que a promessa de Deus era muito maior do que o melhor pedaço de terra. E o resultado para Ló? Bom, as consequências foram terríveis. A escolha dele, baseada só na aparência, levou ele para perto de gente muito pecadora. Pouco tempo depois, ele foi capturado numa guerra entre reis. E, no fim, perdeu absolutamente tudo na destruição de Sodoma. Aquela prosperidade toda que ele viu era, na verdade, uma grande armadilha. E é aqui que a coisa fica incrível. Presta atenção. No exato momento em que Ló vai embora, Deus aparece para Abrão. E ele não só reafirma a promessa, como a expande. Olha que paralelo forte. Enquanto Ló levantou os olhos para escolher o que parecia melhor para ele, Deus fala para Abrão: levanta agora os teus olhos e olha, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti. A generosidade e a fé de Abrão foram recompensadas de um jeito espetacular. Vamos mudar um pouco o foco agora e falar de uma coisa bem concreta, bem visual da fé de Abrão. Nosso terceiro ponto: altares, as marcas da fé. Por onde ele andava, ele deixava um sinal físico da sua adoração. Os altares que ele construía para Deus. Mas ó, não pensa que eram só umas pilhas de pedras, não. Eram muito mais do que isso. Eram como memoriais fincados na terra, sabe? Uma declaração pública de fé. Eram pontos de encontro com Deus em cada etapa da jornada. Era a parte visível de um relacionamento invisível. A marca de um homem que de fato caminhava com o eterno.
E cada altar conta um pedaço da história. O primeiro, em Siquém, foi pura gratidão. Foi a primeira vez que Deus apareceu para ele na terra prometida. Depois, em Betel, a Bíblia diz que ele invocou o nome do Senhor, ou seja, foi uma proclamação pública da fé dele. E o terceiro, em Hebrom, que aliás significa união, foi um ato de adoração logo depois que Ló se separou, reafirmando a aliança dele com Deus. Então, no fundo, o que era um altar? Era uma declaração de soberania. Era como se Abrão estivesse fincando a bandeira de Deus naquela terra prometida. Ele estava reivindicando aquele território espiritualmente e proclamando para todo mundo ouvir que o Senhor, e só Ele, era o Deus soberano daquele lugar. Bom, chegamos à nossa reta final para amarrar todas essas lições. O quarto ponto, o caminho da fé. Porque, no fim das contas, a história de Abrão e Ló não é só um relato antigo, né? É um princípio que vale para sempre, sobre como as nossas decisões acabam moldando o nosso destino. E tem uma frase que resume perfeitamente a lição central. Nossas escolhas geram consequências. Cedo ou tarde, as consequências das nossas escolhas nos alcançarão. E é exatamente isso. Ló escolheu o que parecia bom na hora, e o que ele colheu? Desgraça. Abrão escolheu o caminho da fé, que até parecia ser o da perda, e colheu as bênçãos de Deus. Não tem jeito, uma hora a conta chega. E é por isso que a história de Abrão nos deixa com uma pergunta que não quer calar. Na nossa jornada, o que é que guia as nossas escolhas? É a vista? Aquilo que parece mais fácil, mais próspero, mais lógico no momento, como foi para Ló? Ou será que é a fé? Aquela confiança profunda na direção de Deus, mesmo quando a gente não enxerga o caminho direito? A resposta para essa pergunta, bom, ela não é só um detalhe. Ela define o destino de toda a nossa jornada.